Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido, farol de neblina, que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. E esse é o episódio 60. Eu sou o Luiz Leão e hoje tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo supla robótico, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras do teste de empatia Void Kampf. Essa foi muito específica. Quem não tiver assistido o filme e tiver ouvindo o episódio vai ficar assim, ui? Que idioma é esse? Bom, e do outro lado eu tenho meu amigo Indiana Han Solo Runner, Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Blade Runner comemora 40 anos desde sua estreia nos cinemas. O filme, dirigido por Ridley Scott, foi lançado em 1982, mas não foi muito bem recebido pela crítica e pelo público na época. Isso porque a versão que chegou às telonas passou por alguns remendos do estúdio para tentar tornar o filme mais comercial. Com o tempo, o diretor conseguiu finalmente lançar sua versão do filme tão cultuada pelos fãs de cinema e ficção científica. Com a nova versão, o filme ganhou de vez o gosto dos cinéfilos e fãs de ficção científica e se tornou uma obra revolucionária do gênero. O sucesso foi tanto que acabou ganhando uma sequência, Blade Runner 2049, 35 anos depois, e dirigida por Denis Villeneuve, e que conta com a volta de Harrison Ford à franquia. Mas e aí, será que Blade Runner é isso tudo mesmo? Por que ele é considerado tão importante assim? A sequência com Ryan Gosling como protagonista faz jus ao original? Hoje a gente tenta responder a todas essas perguntas e conta pra vocês o que a gente achou desses dois filmes. Olha que lindo o francês desse menino, Denis Villeneuve. Saiu tão bonito, saiu tão chique. Pela primeira vez, acertei. Mas antes de partir para o episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, porque isso ajuda demais o nosso projeto a crescer. E mais uma coisa, se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Meia Pantufa consegue chegar em mais pessoas e expandir cada vez mais nosso trabalho. Vambora pro episódio, que hoje a gente tem muito pra falar sobre a franquia Blade Runner no Meia Opinião. Meia Opinião. Saiu em 1982, como dito na introdução. É dirigido pelo Ridley Scott, o que quer dizer ou que o filme é muito bom ou que o filme é muito ruim, geralmente. É raro ter um meio termo. Mas lá em 82 era uma coisa mais estável, né, digamos assim. O filme é uma adaptação, claro, da obra do Droid's Dream of Electric Sheep. Os androides... Será que androides sonham com ovelhas elétricas? Que é um livro do Philip Dick, que depois, com o sucesso do filme, com a especulação da franquia, as editoras acabaram mudando o nome do livro pra Blade Runner, pra fazer a associação melhor. Mas se esse nome mais complicado era o nome original do livro. O livro foi extremamente bem recebido pelos fãs de ficção científica na época que ele sai, e transforma o Philip Dick em um grande autor de ficção científica, um cara do tamanho do Asimov, do tamanho de outros grandes escritores da época do gênero. E justamente por isso o Philip Dick tinha muita restrição com relação a adaptar o seu livro. Ele não queria, por muito tempo ele não quis, por muito tempo ele recusou. Mas aí o projeto foi apresentado para ele pelo Ridley Scott, foi apresentado pelo estúdio, falaram quem que eles queriam escalar, de que jeito que eles queriam escalar. Conseguiram colocar o Philip Dick participando do processo de filmagem, do processo especialmente de pré-produção. E aí ele cedeu, ele falou, não, meu projeto tá muito legal, vai ser muito bem adaptado, vai dar super certo. Eu adorei o Harrison Ford aqui, então tá uma pegada muito boa. O filme tem algumas diferencinhas do livro, nada gigantesco, nada significativo essencialmente, mas algumas diferencinhas que são até relevantes com relação ao livro, mas o Philip Dick não se incomodou nada com isso, mas infelizmente ele não chegou a ver o corte final, ele não chegou a ver o filme que foi pros cinemas porque ele faleceu antes do filme estrear. O Blade Runner original é um noir, né, gente? É a pegada, o noir da ficção científica, isso é uma coisa que não tinha sido tão abordada até ali, então ele tem essa pegada da trilha sonora sintética, mas é noir ao mesmo tempo.
tempo e é futuro, mas ao mesmo tempo você tem lugares muito familiares. E é uma obra que funciona muito bem nesse esquema da estranheza. Eu diria que é um filme estranho, o filme de 82. Eu queria ver com vocês, primeiro pelo Gusta, se vocês concordam com essa adjetivação. Vocês acham um filme estranho? Isso não é um julgamento de bom ou ruim nesse momento, mas vocês acham que o filme tem uma pegada que é diferente do que costuma ser visto, ou do que costumava ser visto até então em relação tanto a noir, a um filme de detetive, quanto a ficção científica em si? Então, na verdade, eu não acho ele estranho, porque hoje a gente não acha ele mais estranho, né? As referências de Blade Runner se desdobraram a ponto de que Blade Runner é mais um filme de ficção científica com um protagonista noir, né? Clássico de, sobretudo, encontrando bandidos pela cidade. Acontece que o público que assistiu o Blade Runner na época não gostou muito, né? Assim, não entendeu o que estava assistindo. Então, eu não acho estranho. Mas o filme foi encarado como um filme estranho à época. Na verdade, ele era visionário, porque se hoje a gente não tá achando mais estranho o que acontece em Blade Runner, e um dia foi estranho, é porque ele tava prevendo uma transformação na indústria do cinema. Tanto é que a gente teve mais derivações de filmes e séries baseados nas obras do Philip K. Dick. Uma delas é O Homem do Castelo Alto, que é uma série que tá na Amazon Prime Video, que também foi um grande sucesso. Na medida que as séries do Prime Video podem ser consideradas um grande sucesso, né? Mas foi, né? Sucesso pra quem gosta. A crítica gostou bastante também da série, enfim, tem boas atuações. Mas enfim, voltando para Blade Runner, hoje eu acho que é bom revisitar um filme que você não sente estranho, que você não sente estranheza, né? Você assiste um filme lá da década de 50, 60, às vezes você fica impactado pelos efeitos visuais, impactado negativamente, né? Pelos efeitos visuais, impactado pela forma com que se atuava à época. Mas aqui um filme da década de 80 a gente não acha tão estranho assim. Eu gosto muito. Isso não, pra mim, espectador individual, eu não acho estranho o filme. Cara, eu acho que... Eu gosto muito do filme, só que eu acho ele com uma pegada estranha. Eu acho ele tem ele tem umas cenas bem bizarras, assim, em termos de design, de fotografia. E bizarro num bom sentido, assim. Porque o filme, ele traz um ambiente estranho, uma fotografia claustrofóbica primeiro, né? O original. Aquela questão da cidade suja, e sempre chovendo, e sempre de noite. E ele tem algumas cenas bem bizarras ali, envolvendo principalmente os replicantes. Eu até entendo porque ele foi mal recebido na época. Porque ele é um filme visionário, a gente assiste ele hoje, qualquer outra coisa que veio depois dele, ficção científica, tem influência de Blade Runner, não tem como, mas pra época, além desse design mais bizarro, que não era uma coisa tão comercial, que o estúdio tentou colocar a mão pra tornar mais comercial, era uma história que eu acho que as pessoas não estavam esperando. As pessoas estavam esperando uma ficção científica ali, como qualquer outra, mais focada ali na ação e no visual voltado pra tecnologia futurista, do que um noir, do que um filme que tem questões existencialistas, que tem questões filosóficas no meio. E também a versão que foi pros cinemas foi mal recebida, né? Ela tinha uma narração em off, né, do Harrison Ford, e dizem que ele tava mó de saco cheio, que ele nem queria gravar essa narração e que ficou muito tosca na versão original. Aí essa primeira versão, ela tem a narração em off, e ela tem uma cena no final do Deckard e da Rachel indo embora de carro para umas montanhas. Essa cena ela é do Iluminado, ela foi excluída da versão final do Iluminado e foi reaproveitada pro Blade Runner. O estúdio pegou e falou, não, esse filme tá demais, vamos colocar um finalzinho feliz, vamos colocar a narração para ficar bem palatável para todo mundo. Em 2007 que realmente sai a versão final do Ridley Scott. Ele reclamou há muitos anos que ele não conseguiu, a versão dele mesmo não foi para os cinemas, porque o estúdio sempre tentou colocar a mão no filme. E aí, ao todo, o filme teve 7 versões, até chegar nessa versão final. Versão com narração, versão sem narração, versão que o Ridley Scott autorizou, fazia a montagem, mas que não foi ele que fez. E aí, quando foram lançar uma edição especial de aniversário para DVD, que ele conseguiu remasterizar, tanto é que a versão que a gente assiste hoje, né, que já tá nos streams, ela tem até alguns efeitos que a gente olha e fala, nossa, mas isso aí tá muito bem feito para 1980, né? Muita coisa foi remasterizada. E aí teve essa versão final, que eu acho bem melhor. Eu já vi as duas.
E eu acho que faz muita diferença. Pra entregar aqui, pra não ficar feio, eu assisti uma das versões da HBO Max. As duas têm a mesma duração. É muito curioso isso. Tem exatamente a mesma duração. Então a gente não tá falando de uma versão estendida, a gente tá falando de uma reorganização dos shots, reorganização do que foi filmado, uma reestruturação do que foi filmado. Muito porque, por isso que o Lucas estava falando, existia um deadline pro Ridley Scott fazer essas filmagens. Assim, ele tinha um deadline até que o controle criativo do filme saísse das mãos dele. Tipo assim, ó, você tem que filmar todas essas cenas até o dia tal, até a hora tal, porque a partir da hora tal, quem vai tomar o controle criativo do filme somos nós, é o estúdio. Então tem muita cena que é feita corrida, tem muito erro de continuidade, especialmente nas cenas filmadas mais pro final. É o tipo de coisa que tá ali bastante. E parece ser o mal da ficção científica dos anos 80, né? É muito parecido com o que acontece com Duna, há alguns anos depois, que o estúdio fatia completamente o projeto do Lynch, que já não tava lá muito bem, mas aí o estúdio toma conta, corta do jeito que quer, faz do jeito que quer, o Lynch apela, abandona o projeto. Parece que os estúdios tinham medo, né, desse tipo de filme na época. Sim, e aí o estúdio interferiu nos dois e os dois floparam, né? Na verdade, o Blade Runner foi adquirir um status de cult um pouco mais pra frente, porque a vida às vezes dá dessas. Mas assim, falando do ponto de quem viu mais recentemente a versão original, eu ainda acho que tem muita coisa ali que funciona muito bem. Tem duas coisas que a gente tem que apontar que eu acho que vocês vão concordar plenamente comigo. A trilha sonora do Vangelis é incrível. Essa mistura do noir dos anos 40 com o New Age, com a música dos anos 80, com o sintetizador, e tem o saxofonezinho brega tocando, mas tem um tecladinho super anos 80 no fundo. É uma trilha, assim, é muito impressionante o que ela causa. Ela causa ela te dá aquela sensação do noir. É exatamente o que o filme quer passar, aquela sensação do noir, mas aí o jeito que aquilo tudo acontece, né, e o jeito que aquilo tá sendo colocado lá. Também fazer uma pontinha aqui pro cinematógrafo, Jordan Cronwat, mas mais do que o cinematógrafo, gente, o fotógrafo, o design de produção desse filme, do David Snyder, é uma coisa, assim, inacreditável. Você bater o olho e falar que esse filme tem 40 anos, porque não é bem uma questão de baixa ou alta tecnologia. Eu acho que não existia... A gente vai falar um pouco sobre o 2049 também. Não dá pra comparar o que a gente tinha de tecnologia lá e o que tem aqui. Mas quando a gente fala do design de produção desse filme, a gente tá falando de construção de mundo. E é incrível o que esses caras fazem, o que o Ridley Scott consegue fazer com o David Snyder com a construção de mundo desse filme, né? Impressionante como ela é sufocante e aquela coisa que a gente fala de retrofuturista, né? Como o passado imagina que seria o futuro. Isso tá muito ali, a gente fala de ruptura, isso tá muito ali em ruptura, isso tá aqui muito claramente também uma visão do futuro que já tá datada, então ela te causa estranhamento porque ela ao mesmo tempo parece nova e velha, é uma tecnologia que não existe, mas ela é embasada em aparelhagem antiga, e a construção da cidade é muito, muito curioso como você vê a cidade em Duna, ela tem muito do design aqui da capital de Blade Runner, do original, sabe? O formato meio triangular e aquelas cores meio acinzentadas. E curioso que o Villeneuve é quem vai dirigir o Blade Runner 2049, né? E depois vai dirigir o Duna, mas assim... É o estágio, né? Eu falo assim, ó, pega esse projeto aqui, se você fizer bem feito, tem Duna pra você. Mas é impressionante o que o design de produção faz nesse filme, né, gente? Eu acho que nem só no design de produção, mas como ele vai inserir os contextos dentro desse mundo que ele cria, né? Então, nas primeiras cenas ali que a gente vê do Deckard, que é nosso protagonista, ele já tá inserido em um mundo que tá completamente alheio ao que ele tá fazendo, ao que ele tá falando, aos desejos dele. É um mundo que te descarta a qualquer momento. Então, ele é um estranho que tá ali num mundo completamente caótico, onde as pessoas usam guarda-chuva com neon, aparentemente sem nenhum motivo. Provavelmente foi a Apple que lançou. E aí, ele tá ali pedindo uma comida e ninguém entende ele. Ele pede 4, vem 2, sabe? Assim, completamente alheio às vontades do indivíduo, só que ao mesmo tempo, esse sistema tá fazendo com que o indivíduo seja cada vez mais potente, cada vez mais independente, cada vez mais forte, né? Tanto é que se cria um novo indivíduo forte e independente e que consiga
minerar um novo planeta. Essa questão do idioma é muito legal, porque ela dá essa impressão de resto, né? Blade Runner tem essa ideia de resto. As pessoas que estão na Terra, elas são o resto. A maior parte das pessoas está fora do planeta. Né? Então, assim, é claro, é nos Estados Unidos, a gente vai falar muito ali de Califórnia, vai falar de Nova York, o que é que seja. Mas, assim, dá muito aquela impressão de que o resto da humanidade, como é só o resto da humanidade, a nacionalidade é menos importante. É tudo meio misturado. Você tem muito esse impacto de ter mas eles estão no meio da Califórnia. Acontece muito no segundo filme, por exemplo. Eles estão no meio da Califórnia, mas é tudo em japonês. O design é assim, como os malucos achavam que seria Tóquio em 2020, sabe? O design é sempre assim, e tem os mega letreiros e as super propagandas e o próprio neon, né? Como o Gusta falou, o impacto que esse universo neon tem naquele ambiente que é muito escuro, é muito sujo, muito escuro, muito marrom. É muito impressionante como é tudo marrom do primeiro Blade Runner, exceto as luzes, exceto o que é propaganda, exceto o que é enfeitado. Então você tem um conflito visual muito grande ali no filme, que é muito apreciável, né? Pra você falar de um filme grande, de estúdio, que o estúdio tava morrendo de medo de arriscar, e você se sair com aquela fotografia e se sair com aquele design de produção, é uma coisa que conta muitos e muitos pontos pra esse filme em termos de você ficar ambientado, né? Você fica... Se você vê com uma TV boa, você fala, porra, isso aqui tá lindo demais. Você quase não importa com os problemas, assim, né? É impecável. Tanto a fotografia, a criação de mundo, pra mim, é perfeita nesse filme. A gente consegue logo nos primeiros... E aquele resuminho que tem, geralmente eu não gosto desse tipo de resumo de texto Star Wars que tem no começo do filme, mas em Blade Runner, pra mim, funciona muito. Porque você já entra na história com um resumão, não fica uma coisa assim demais, desnecessária. Você entra só com um resumo, ó. Existem os replicantes, o mundo tá assim, pronto. E os Blade Runners são quem caça os replicantes. Toda essa fotografia e esse design de produção, junto com a trilha sonora, que são tão imersivos, e você já entendendo qual que é de onde que você vai partir pra essa história, já faz a gente entrar... Pra mim, eu acho que faz a gente imergir dentro daquele mundo mais rápido. Com 10 segundos de filme, a hora que começa a trilha sonora e abre o olho ali, aquele olho, naquela primeira cena, você já tá dentro do filme já. E 2 filmes que eu reassisti no Blade Runner agora, 2 filmes que eu falei, cara, eles pegaram a referência de Blade Runner, certeza, cara. Você assiste Blade Runner, não tem como. O novo Batman e o Duna. Sabia que eu lembrei de você vendo eu lembrei de você, mas no Blade Runner do Villeneuve, eu lembrei muito de você. Porque no Blade Runner do Villeneuve tem uma parte que o Ryan Gosling vai pegar o cavalinho dele lá na fornalha. Nossa, e eu lembrei de você reclamando do morcego do Batman, porque ele vai, ele olha a fornalha, ele levanta a gradinha devagarzinho, ele enfia a mão lá devagarzinho. Falei, nossa, o Lucas deve ter querido morrer aqui, igual ele falou do Batman, meia hora pra pegar um cavalo na caixa. Mas aí vamos pro 2049 só depois, gente. Mas enfim, Batman tem muito isso, né? De ser aquela coisa, uma cidade, uma Gotham com prédios velhos, antigos, e ao mesmo tempo a tecnologia tá ali no meio. Isso é muito Blade Runner, cara. É muita influência de Blade Runner. A inspiração é muito clara mesmo, muito clara mesmo. A gente assistiu versões diferentes, então não vai ter nem a mesma graça de eu reclamar, como eu já tava pensando em reclamar quando a gente veio pra essa gravação. Cara, dá vontade de jogar uma pedra na TV toda vez que entra aquela narração. E assim, é muito curioso você falar que o Harrison Ford tava de má vontade, eu não sabia disso, mas parece muito mesmo. Você ouve a narração, parece que ele tá numa preguiça tão desgraçada de falar aquilo. Fala assim, eu quero ir embora, vocês ainda me põem nesse estúdio pra falar esse texto. E um texto tão brega, um negócio tão ruim, tão desnecessário, que não condiz com o filme. O filme, mesmo esse primeiro, que é um filme que tinha pretensões comerciais muito grandes, ele é um filme muito contemplativo, cara. Ele é um filme muito de você ficar admirando a paisagem, de você acompanhar as coisas devagar, de você entender que tem um conflito moral muito grande ali dentro, que é muito mais importante do que o cara conseguir matar os replicantes ou não. É a coisa do, tipo assim, esses replicantes deveriam estar morrendo? Por que eu tô matando esses caras? O que eles têm de diferente? Ou será que eu deveria mesmo estar fazendo isso? Ou o que impede eles de fazer a mesma coisa? Ou por que a vida deles vale menos que a minha? Tem uma série de discussões morais que podem ser feitas ali, e o filme te dá essa margem, ele te dá esse tempo pra pensar e pra avaliar aquilo tudo ali. E aí você joga coisas como essa narração por cima, parece que são duas ideias batendo, se chocando dentro de um mesmo filme, sabe? Uma não condiz com a outra, e aí você fica com esse clima de instabilidade, assim. Então, por isso, eu acho a versão que eu vi, eu acho ela meio
meio instável. Ela tem uns momentos que ela é meio bregona, assim. Ela tem umas coisas, sabe, de tentar fazer a história rodar a forceps. E ela tem outras coisas em que você realmente vai ficar avaliando, vai pensar. E eu gosto muito como a história é muito sutil. Aquela apresentação de mundo, ela é muito, muito, muito sutil. Ela não é muito verbalizada. Por exemplo, eu não sei se vocês conseguiram perceber isso pelos filmes, mas quase não existem animais no universo de Blade Runner. Porque o que acontece é a Terra tá toda poluída, tá toda desgraçada com radiação. E aí a maior parte das pessoas que eram saudáveis saiu da Terra, foi pra outros planetas. E quem não passou no exame médico ficou na Terra. E o Philip Dick, no livro, ele fala muito sobre QI. É um exame de QI também. Se você não tiver atingido determinado QI, você não vai sair da Terra. É eugenia, né? Tipo assim, você fudido, você fica aqui. Se você tiver grana, se você for bonito, inteligente, sarado, você vai lá pro céu. E aí, pra outro planeta, pro céu. Tipo, enfim. Aí, e os animais foram muito afetados por essa radiação, por essa destruição do planeta. Então, ter um animal de verdade é um símbolo enorme de status no universo de Blade Runner. Se você tem um animal vivo mesmo, você é muito endinheirado, você é importante, você é não sei o que, sabe? Até por isso deve ser essa simbologia do unicórnio, de sonhar com animais e tal. E no filme isso é muito mais sutil. Mas aí o que acontece? Por que ele pergunta pro pessoal, essa coruja parece real, nossa, essa cobra é real? Porque pra fingir esse status, quem tem menos dinheiro, compra esses androides em forma de animal. Compra esses androides pra fingir que tem status, sabe? Então você compra e você não sabe se o animal é verdade. Que financia um Renegade. Basicamente. Exatamente. É exatamente essa a ideia. Então, assim, o próprio Deckard, ele tem um animal eletrônico, né? Um androide, e aí ele tem sonhos e expectativas de um dia conseguir comprar um animal de verdade pra substituir aquela porcaria daquele androide dele. Então, assim, tem toda uma lógica e um subtexto não tão subtexto, assim, de luta de classe, né? Mas de falar sobre a decadência da humanidade, de falar sobre os conceitos morais que tá muito presente no filme. Até por isso eu imagino que o Philip Dick tivesse gostando do processo de realização do filme até aquele momento, sabe? Porque dá pra perceber isso no filme, não dá, gente? Apesar de não ser muito, assim, esse detalhe dos animais, por exemplo, esse tom do quanto status é importante, do status de ser rico ou ser pobre, ou de ser inteligente ou ser burro, ou mesmo de ser humano ou androide, ele influencia dentro daquela sociedade, né? Sim, e até o rico que ficou na Terra, né, que é o dono da empresa que faz os replicantes, quando eles estão ali na casa dele, na empresa, já vê a diferença, parece que você tá em outra cidade. A fotografia muda completamente, as luzes, você já vê um espaço bem aberto, enquanto quando você tá na cidade você vê um monte de gente se esbarrando uma na outra. Na própria fotografia do filme a gente vê, na própria construção de cena do filme a gente vê essas diferenças sendo mostradas também. Porque a gente não vê outro rico, né, na cidade, além do dono da empresa. Não, mas a gente vê esses impérios, assim, né? Essa diferença entre as grandes construções e as construções que são apinhadas de gente. E é legal também que no livro o Dick, ele fala muito sobre como a gente tá vivendo num mundo pós-guerra nuclear aqui, né? Então a gente tem que supor que a gente tá vivendo polos de radiação que o ser humano não pode acessar, senão ele vai morrer, a vida dele vai diminuir, etc e tal. Então a gente tem alguns espaços que são amplos e gigantescos, mas eles são inóspitos, como é o caso de um dos personagens que mora num prédio sozinho, só pra ele, entendeu? Então, assim, no futuro, a especulação imobiliária vai ser excelente pra gente que tá guardando dinheiro. É a casa da Angélica. Exatamente. Só tem a Angélica, Luciano Huck, os 9 filhos e o resto de espaço vazio. Exatamente. E eles buscam muito fazer, né? Igual o Lucas tava falando, buscar esses ambientes extremamente amplos e uma pessoa rica ali dentro, espaços extremamente poluídos de publicidade, de informação, de ruídos, de poeira, de fumaça, de fogo, de vidro, de manequim feio. Nossa, chega da agonia. Assim, é um excesso de informação. E aí, isso tudo, eu vou falar o que eu senti, eu não sei se vocês sentiram a mesma coisa, mas isso tudo pra mim é só pano de fundo. E ele consegue construir muito de pano de fundo. Por quê? O que acontece em Blade Runner
o primeiro de Harrison Ford, ele é um noir puro, do começo ao fim. Ele é um roteiro de noir e foi por isso que esse filme foi feito nos anos 80, com o orçamento que foi feito, e quando foi entregue, os executivos assistiram, de certo que não assistiram, não estavam acompanhando o processo, eles devem ter pegado a última versão e falaram assim, gente, por que a gente deu dinheiro pra esse negócio? O pano de fundo é horrível pra um executivo dos anos 80 que tá querendo fazer dinheiro com um noir básico, assim, sabe? Então, assim, o filme, como noir, ele funciona, assim, de vento em polpa. Você fica muito feliz de ver ele buscando e tentando matar quem ele tá matando, e, inclusive, é muito bem delimitado as pessoas que ele precisa matar e a ordem que ele precisa matar. Isso é muito legal. Tipo assim, chega o policial, né, que chamou ele pra missão e fala, gente, a gente precisa ir pro próximo. O nome do próximo é esse. É muito filme noir, pelo amor de Deus. Com um pano de fundo distópico, com um pano de fundo de tudo isso que a gente tá falando, com esses detalhezinhos futurista, que estão né? presentes no livro. Até porque a trilha principal, né, o fio condutor da história do Deckard é só um plot dentro do livro. Tem vários outros plots no livro que acontecem concomitantemente e eles pegam esse fio condutor principal pra linkar a história de noir. Tanto é que no filme de 2017, o Blade Runner 2049, ele já inverte isso. Ele já é um filme full distópico, um filme full ficção científica, e você quase não vê a trama. Você basicamente... A história é o universo do segundo. Não sei se vocês concordam com essa comparação. Concordo total com essa mudança de perspectiva. Tem uma outra questão que é interessante, assim, eu fico sempre me repetindo com essas coisas, mas eu gosto muito quando os filmes são mais desafiadores, sabe? Esse filme, ele tá no meio do caminho entre ser um blockbuster e não ser. O Harrison Ford era uma das maiores estrelas do mundo naquela época. Era um cara que atraía bilheteria. Nós estamos falando de, 5 anos depois do primeiro Star Wars, gente. É assim, pra vocês terem uma ideia do que era. Então, assim, trazer esse cara era muito importante. Significava bilheteria, significava dinheiro. Pra pegar um paralelo, vocês imaginem o Eggers fazendo o Homem do Norte nesse momento. Você tem um conceito muito complicado pra se trazer ali, um conceito de ficção científica, mas você tem obrigações orçamentárias muito grandes, porque o estúdio tá botando muito dinheiro na sua mão, tá botando gente famosa na sua mão. E aí o filme sai nos cinemas americanos na mesma semana de ET. E o filme é muito mais lento, o filme ele tem um ritmo que não é um ritmo de blockbuster, isso é uma das coisas que eu mais gosto nele. Ele tem muita coisa ali que é cara de blockbuster, mas tem muita coisa que não. Esse próprio excesso de ser contemplativo nele tá muito às claras que não é um facilitador narrativo, né? É uma coisa que você tem que levar seu tempo, você tem que... é pra você entrar naquela atmosfera. Então, é um filme que eu gosto muito desse caráter desafiador dele, mesmo que ele fique no meio do caminho entre ser ou não ser um grande blockbuster, entende? Ele quer ser um blockbuster, mas ele quer ser um blockbuster com uma pegada um pouco mais diferente, uma pegada um pouco mais artística. Eu gosto muito quando esse tipo de coisa acontece, sabe? Eu acho que é até como o Villeneuve lá pra frente, ele tenta desenhar 80% da carreira dele. Ele quer fazer filmes envolventes que gerem dinheiro, porque ele precisa de dinheiro pra fazê-los, mas ao mesmo tempo ele quer dar esse toque artístico pras coisas. E eu sinto muito isso aqui, e é por isso que esse filme envelhece muito bem, apesar desses probleminhas de continuidade, e apesar também de... Cara, sinceramente, desculpa se o cancelamento vier, mas eu tenho uma preguiça enorme do Harrison Ford. Eu acho o Harrison Ford um canastrão. Nossa, é sempre a mesma cara, sempre o mesmo personagem do mesmo jeito. Será por que colocaram o Ryan Gosling na sequência? Eu ainda vou chegar lá, calma. Ainda vou chegar lá. Ryan Gosling. Enfim, o Harrison Ford sempre foi um canastrão, é um cara que encostou na carreira e ele só faz filme do mesmo jeito, já faz 40, 50 anos. E isso é muito ruim, mas isso não é um negócio que atrapalha o ritmo do filme ali, porque o Deckard é um cara meio... o cara ali da obrigação, sabe? Que ele tá fazendo aquilo solitário, porque ele quer o dinheiro, mas é o lobo solitário, ele é meio marrento, metido a fodão e tal. É um negócio que até combina com ele. Perguntando, pra dar sequência ao que eu tô falando, vocês têm essa sensação também de filme blockbuster que não é, ou de filme artístico que não é, que tá no meio do caminho? Não, eu tenho total essa mesma percepção. Inclusive eu gosto disso, sabe por quê? Porque é o cinema de autor feito com dinheiro, pra vender. E, cara, é o que a gente quer, é que eles tenham a verba pra poder fazer a obra deles bem feita. E aí quando sai esse tipo de filme, é o caso do Homem do Norte também, né? O caso de Blade Runner. E o resultado é esse, cara. Sai a visão do diretor mesmo ali, aquela coisa mais visionária, a visão de autor mesmo da obra, só que tendo condições boas pra fazer aquilo. Por isso que Blade Runner a gente assiste, eu pelo menos... É um filme dos anos 80 que eu assisti e falei, cara, eu não me incomodo com nenhum desses efeitos aqui.
Pra mim funciona, tudo funciona. Pra mim parece que ele foi feito até ali no começo dos anos 2000, se a gente não soubesse e tal. Eu acho que ele é bem à frente do seu tempo. E eu tenho total essa percepção também de meio blockbuster, meio cinema de autor. Assina embaixo. Muito que bem. Pessoa que não quer complementar. Cara, e eu acho que o que deixa esse filme mais interessante é porque, igual o Gustavo falou, ele é um noir. Ele é um noir, tem um pano de fundo ali que é toda aquela vibe cyberpunk, futurista. Só que no meio do filme você tem ali todo o dilema dos replicantes, né? Porque eles não são androides, né? Eles meio que são seres humanos que são criados, né, por uma tecnologia. E eles vão desenvolvendo sentimentos. Tanto é que eles explicam que tem as gerações de replicantes, né? Tem alguns que eles tinham um tempo de vida aberto. E aí depois, como eles viram que eles começaram a desenvolver sentimentos, eles podiam se rebelar. Porque eles foram feitos para ser escravos, né? Eles podiam se rebelar e eles limitaram o Nexus 6, né, que é o que ele caça no filme, a 4 anos de vida. E o Roy, né, que é o replicante principal, que o Deckard vai atrás dele, cara, eu acho ele o melhor personagem desse filme. Nosso supla robótico. O supla robótico. Pra mim, eu tenho um incômodozinho com ele, mas que eu entendo também. Pra mim, ele é muito bem desenvolvido, só que do nada ele fica meio surtado. Quando ele vê que ele... Só que eu entendo que é porque ele vê que a morte tá chegando. Ele vê que ele... Ele tá morrendo. É, ele tá morrendo. Só que parece que ele muda de personalidade completamente. Ele despiroca, assim, sai correndo e gritando, assim. Parece o Sérgio Malandro. Fases do próprio luto. É. Ele passa por todas. ele muda um bocado mesmo. Ele muda pra caramba. Gusta, seu fechamento sobre Blade Runner original, pra gente poder falar um pouquinho sobre o dos 2049 também, e Pantufas. Eu acho que a gente não deveria nem falar sobre pantufas numa obra de arte dessa, porque vão ser com certeza 10 de todo mundo aqui. Talvez você vai tirar pontos aí pelo Harrison Ford, né, Luiz? Tô esperando já. Porque, na verdade, eu vi uma versão diferente de vocês, isso vai ser foda. Agora vai ter... mas você faz as suas pantufas do filme, do estúdio e do filme do diretor. A gente vai ter essa diferenciação. Acho que Blade Runner é um filme que dá pra ser assistido pelo público atual. A gente fala muito sobre filmes aqui que envelhecem mal, né? Eu tava até falando no episódio de Top Gun que eu não gostei do primeiro Top Gun por causa dessa discrepância que tem pelo tempo, quando a gente revisita uma obra. Mas não é o caso de Blade Runner. Blade Runner é um filme que dá pra ser assistido por qualquer pessoa que goste minimamente de ficção científica e esteja habituado aí um pouco com toda essa narrativa no ar, né? Com essa questão de investigação. Mas isso todo mundo conhece. Eu acho que não vai ser um problema. É um filme que tem uma narrativa fácil de ser assimilada, apesar de ter esse olhar mais criativo, apesar de ter um olhar mais artístico, que é um filme que todo mundo vai sentar e vai ter um bom divertimento, sabe? Eu apostaria até que é um filme pra assistir em família à noite, assim, sabe? Você coloca ali pra encerrar, pra fechar o dia, todo mundo ir pra cama dormir pensando sobre uma questão filosófica, moral, família ali tirar as crianças, né? Assiste primeiro uma animação e depois bota as crianças pra dormir e depois assiste. Eu tava assistindo esse filme e falei assim, nossa, eu tenho que assistir esse filme com meu pai. E eu acho que eu já assisti esse filme com meu pai uma vez e a gente tirou altas conclusões, a gente conversou um monte sobre. Então é um filme assim pra você conversar a respeito, é um filme que gera discussão pra burro, pra inteligente também e também pra androide. Então eu acho que assim, tá recomendadíssimo, eu gosto muito, efeitos visuais, design de produção, a atuação do Harrison Ford não me incomoda, eu acho que os outros também estão excelentes nos papéis. 10 pantufas. Cara, eu não consigo achar defeitos nesse filme. Eu terminei de assistir ele e comecei a escrever um pouco aqui sobre minhas percepções pra gente comentar. E, cara, eu não consigo achar um defeito. Pra mim é tudo impecável. A gente já falou aqui da trilha sonora, da construção de mood, da ambientação, né, o design de produção, a fotografia do filme. Pra mim tudo funciona muito bem e é um filme atemporal. Você assiste ele, um filme dos anos 80 que você assiste hoje em dia, com a tecnologia dos anos 80, um filme de ficção científica que tem carro voador, que tem toda uma cidade futurista construída e que ainda funciona assistindo nos dias de hoje. As atuações pra mim estão todas ok ali, nada que me incomoda. O Harrison Ford é o ator que ele faz o mesmo papel a vida inteira, mas aqui ele tá fazendo o papel que ele sabe fazer, então funciona. Tá tudo bem. Então tá tudo bem. Então eu vou de 10 pantufas. E o que eu mais gosto desse filme, o Gustavo mencionou, que é um filme que gera discussão, cara. É um filme que ele não é só um noir que o cara vai chegar, matar, fazer a missão que ele precisa e o filme vai acabar. Ele tem um plot ali
envolvendo quem é o vilão de verdade dessa história. O que é ser humano? E aí você termina o filme e você fica viajando nessas questões ainda. Bom, eu vou comentar sobre a versão que eu vi, que é a versão que foi aos cinemas na primeira vez. Não é a versão de 2007, é a versão de 82. Eu vou dar 9, mas única e exclusivamente porque a narração é péssima e o final é muito tosco. Mas como essas duas coisas aparentemente não estão presentes na versão de 2007, a versão de diretor que não é a versão de diretor, então tudo bem, não tem problema. Eu acho que o filme é realmente impressionante em como ele transpõe o mundo do livro pra cá, é muito bem feito. Eu não sou um grande fã do livro, pra falar a verdade, eu acho ele bom, assim, eu não fiquei muito, nossa, puta, melhor livro da minha vida, eu achei ele bom, assim, ok. A achação dele meio acelerada, sabe, as coisas acontecem muito esquisitamente, assim, mas eu acho muito bem adaptado e eu acho que ele adaptou nas coisas certas, no jeito certo de fazer. O Deckard é casado no livro, eu acho que foi uma boa escolha fazer com que ele não fosse no filme, porque, né, o filme caminhou pra uma outra direção, pra um conflito muito mais individual, pra uma avaliação da existência muito mais individualizada e era o que a história tava pedindo, né? Eu acho que o filme, ele cumpre tudo que ele precisa fazer e a versão que eu vi tem esses dois probleminhas, então eu vou dar 9, mas eu vou sair correndo daqui e vou ver a outra versão pra ver se a gente faz uma ponta. Depois eu lanço uma ponta no Instagram falando, gente, eu falei um negócio, mas vocês dão moral não, tá? Que o filme é 10. Mas pra mim, a versão que eu assisti é 9. Queria também falar um pouquinho sobre Blade Runner 2049, que foi lançado em 2017, é dirigido pelo Denis Villeneuve, ou seja, tem toda a visão do Villeneuve, um diretor muito autoral. Tudo que a gente imaginava que fosse estar lá, está lá. Foi um filme que teve um grande orçamento. As pessoas já apostam muito no Villeneuve desde que ele fez A Chegada funcionar, né? Um filme sobre gramática e ele fez funcionar. Então, assim, as pessoas já confiavam muito no Villeneuve e por isso tascaram um orçamento bom pra ele fazer o filme dele lá. A arrecadação não foi tão boa assim, a recepção não foi tão boa quanto se esperava de um filme, uma readaptação de um filme clássico feito por um diretor que é muito focado na estética, uma história muito contemplativa com um diretor famoso por essas histórias. Só que vou falar pra vocês que eu acho difícil entender. Assim, eu acho Blade Runner 2049 bem mais defeituoso do que o original, pra falar a verdade. Mas eu ainda acho o saldo dele bastante positivo. Eu fico um pouco decepcionado que ele não tenha ido tão bem nas bilheterias e que ele não tenha adquirido um status muito grande, pelo menos até então, com relação ao que ele tentou, ao que ele buscou fazer ali. O que vocês acham desse filme? Vocês gostam dele? Eu acabei de abrir aqui o pôster de Blade Runner 2049. Pesquisem aí, gente. Ele é literalmente Ryan Gosling gigante, o Harrison Ford gigante na capa. Aquele fundo metade vermelho, metade azul. É assim, é o pôster do blockbuster que vai fazer dinheiro pra caramba. Deveria ter feito, eu concordo com o Luiz. Eu acho que é um filme que muitas pessoas negligenciaram pelo boca a boca. Porque desde o começo o filme foi considerado um filme parado. As pessoas saíam do cinema e falavam assim, nossa, que filme parado. Eu falei assim, nossa, você não assistiu Blade Runner original, né? Você só... porque é sobre isso, Blade Runner. É sobre ser um filme mais parado mesmo. Mas realmente aqui, como o Denis Villeneuve tem mais mão, tem mais peso, e o estúdio parece não interferir tanto, assim como não tem tantas polêmicas a respeito. Eu acho que teve tanta polêmica o primeiro que o estúdio ficou com medo de pôr muita mão aqui. E eu acho que, assim, tem um tom muito mais... Eu já até falei, tem um tom muito mais sci-fi e muito mais imersivo do que o primeiro. Então, eu acho que pra quem gosta de Blade Runner, esse aqui é um mergulho no universo. E é tudo que a gente queria ver. Tem todos os elementos. Acho que um filmaço também. Acho que tem um defeitinho que a gente pode ir comentando aí aos poucos, mas ele atrapalha porque ele é um defeito
narrativo e moral, talvez, dentro ali da história. Depois eu quero saber o defeito que o Luiz vai apontar primeiro. O meu defeito começa com o Ryan e termina com o Gosling. Ah, então eu vou falar o meu já, principal porque nesse o meu filme. não é o Ryan Gosling. O Ryan Gosling tá ótimo nesse filme, ele é a carinha do Deckard. Ah, por favor. Ele é a carinha do Deckard renascido. Todo mundo que vive nesse mundo distópico de Blade Runner tem uma espécie de anestesia. A gente já comentou sobre como a individualidade ela é exigida das pessoas, mas como esse mundo não deixa as individualidades se sobressaírem. É uma contradição do próprio mundo de Blade Runner. E ele é um cara anestesiado, ele é um cara que precisa da inteligência artificial para fazer absolutamente tudo. No livro, inclusive, tem esses criadores de sentimentos que aqui no filme não tem, mas eles usam essa coisa da Alexa, assim, né? Tipo, Alexa, me faça isso, Alexa, me faça feliz. Pra mostrar que as pessoas não estão satisfeitas com o mundo que elas estão. E o Ryan Gosling, com certeza, faz um cara insatisfeito. Definitivamente. O meu problema, já vou falar, depois vocês comentam tudo. O meu problema com o filme é um pouco da repetição temática e da repetição de conflitos do primeiro. Ele retoma e ele, ao mesmo tempo, se repete. Ele dá um passo pra frente no universo, ele constrói mais o universo, ele amplia, até porque tem mais dinheiro pra fazer isso. Mas a questão moral e o conflito do personagem é muito parecido com o anterior. E é aí que eu fico assim, tá, e aí esse filme tá aí pra quê? O que ele contou a mais desse universo pra gente? Ele expandiu muito, ele criou muitos tentáculos, assim, pra vários lados. Mas no final, quando você termina o filme, ele tá lá derrubadão na neve. E aí, né? Eu não sinto tanta evolução quanto eu sinto no primeiro. Eu discordo dessa questão narrativa. Eu gosto muito desse também. Inclusive, gente, eu sou um dos grandes odiadores do Ryan Gosling, junto com o Luiz. Mas Vamos montar o clube. Vamos montar um clube. Cara, mas eu nunca pensei que eu ia falar isso. Eu acho que aqui nesse filme o Ryan Gosling funciona. É a segunda vez que eu vejo o filme. Quando eu assisti no cinema, eu não gostei tanto assim. Eu achei ele com um ritmo muito mais lento do que o original. O original eu acho que ele tem um ritmo na medida que tem que ter. Esse, na primeira vez que eu assisti, eu senti muito esse pesar do ritmo mais lento e já torci o nariz assim pro Ryan Gosling. Depois que eu assisti pela segunda vez, eu acho que ele funciona. Eu gostei mais do filme na segunda vez que eu assisti. Eu acho que o ritmo funciona. Eu não consegui desgrudar o olho da tela um segundo. Não sei o que aconteceu, primeira vez que eu assisti, mas não sei se eu não tava de saco cheio, mas eu acho que o Villeneuve, ele toma o tempo que ele tem que tomar. É um filme muito mais longo que o original, mas ele, até na cena que o K vai buscar o cavalinho ali, que ele abre a janelinha lento, aquilo ali tem uma justificativa narrativa, porque ele tá apreensivo, ele tá, cara, será que vai estar aqui mesmo? Será que não vai estar? Será que essa memória é verdadeira? É diferente do Batman lá naquela cena, que é lento por ser lento. Eu acho que o ritmo funciona, e eu acho que o Ryan Gosling também, mesma coisa do Harrison Ford, é aquele cara que ele, pra mim, ele não atua nada, mas que aqui ele combina com esse tipo de atuação. Ele faz o cara solitário, que você consegue perceber a angústia, a aflição dele ao longo do filme, as preocupações dele, sem ele ter muito diálogo, sem ele se expressar demais. E eu acho que ele até consegue, nas cenas em que ele vai ficando mais apreensivo, mais aflito, ele consegue pôr pra fora bastante, assim. Então, até o Ryan Gosling funciona nesse filme. Bate numa cadeira, né? Na sala de quando ele tá investigando as memórias dele, ele levanta bravo, bate numa cadeira. Sabe aquele meme que eles colocam as vozinhas de criança nos coach lá? É isso, é muito específico, mas pra quem sabe é isso. Mas eu acho que eu discordo do Gustavo nessa questão narrativa. Eu acho que o filme vai muito pra frente, ele começa ali inserindo a gente de volta naquele universo. É uma coisa que eu acho muito boa dessa versão do Villeneuve, que ele tem mais tecnologia, ele tem mais recurso pra expandir esse universo, pela questão da época que ele está sendo feito, mas ele, ao mesmo tempo que ele faz isso, que ele traz uma ambientação nova, ele leva a gente lá para Las Vegas, ainda insere a gente dentro daquele mesmo universo. Você sente que você tá no mesmo universo do primeiro filme ainda. Só que narrativamente, eu acho que
que ele leva a trama pra frente, porque lá no primeiro filme a gente tem aquela questão dos replicantes e dos seres humanos. Qual que seria a diferença deles? Os replicantes, eles também têm sentimentos, eles só querem sobreviver, enquanto os humanos criaram eles e estão matando eles porque eles não querem ser escravos. E aí, quem que é o vilão da história? E então tem muito essa questão no primeiro filme, e aqui meio que você já tem um agente que ele sabe que ele é um replicante desde o começo, ele tá obedecendo ordem, só que o conflito dele é muito mais, eu sinto que nesse segundo filme eles desenvolvem muito mais o protagonista. É muito mais um desenvolvimento do K do que da questão moral em si. A questão moral tá ali mais como pano de fundo aqui, só que eles insertam, tá, vamos colocar um cara que ele já sabe que ele é um replicante, só que ele tá ali pra matar a própria espécie dele. E aí, como é que ele vai lidar com isso? E aí tem o lance do bebê e dos replicantes e deles expandirem pra mostrar os replicantes que estão ali escondidos na Terra, se juntando pra criar uma rebelião. E eu sinto que eles quiseram deixar uma pontinha pra uma sequência ainda. Eu acho que seria o defeito desse filme. Dá pra sentir bem isso. Uhum. É. Dá pra sentir bem isso, que ele deixa umas margens ali pra... e se vocês quiserem aqui o Blade Runner 2050? Eu faço de boa. Eu tenho uma coisinha que me incomoda nesse filme, são as falas da Love. Quando ela é a agente que trabalha pro Jared Leto lá e vai atrás do K. Cara, toda hora que ela aparece, ela fala good boy, bad dog. Cara, do nada você lança essas falas clichêzona, canastrona. Eu acho o seguinte, já falei do Ryan Gosling, mas assim, Ryan Gosling ele tem o melhor agente da face da Terra. Ele consegue se colocar nos projetos que assim, é inacreditável como que um ator tão medíocre consegue se colocar nos projetos tão grandiosos, tão, sabe, autorais e cultuados, filme de crítico, e é realmente impressionante isso. Eu acho que esse filme, ele é bom, igual ao original, assim, ele não é um filme descartável de forma nenhuma, ele tem coisas muito incríveis ali, especialmente na ambientação. O Villeneuve faz um trabalho que não era fácil de fazer, que ele mantém o universo original ali, a sua visão, você vê que é o mesmo universo, que é o universo original, e ao mesmo tempo ele consegue dar um toque diferente, ele consegue trazer a tecnologia dos anos 2010 pro filme, sabe? Pra execução do filme, com a Ana de Armas Alexa. Visualmente ela é muito bonita, tipo assim, como eles fizeram a mecânica dela. A própria Ana de Armas, mas assim... como eles fizeram a mecânica dela funcionar no filme, sabe? Aquele negócio dela sobrepor as outras pessoas. Nossa, aquela cena legal, é maravilhosa. Muito funcional, assim. Você gosta muito do que você tá vendo. Eu gosto como esse filme é neon sem ter o neon, sabe? Ele falou, ao invés de eu usar a aparelhagem neon de 82, os letreiros, as coisas, eu vou chamar o colorista e vou falar tasca cor no filme. Então, quando você tá no deserto, você não tá no deserto de Duna, que é um filme absolutamente sem cor. Você tá num deserto de uma criança com a tinta guache, sabe? Ele jogou amarelo lá. Quando você tá ali no tal lugar, joga azul no ambiente todinho. E tudo dá esse ar de antinaturalidade que o neon dá, né? Que os aparelhos neon davam lá atrás no Blade Runner original. O colorista, o cinematógrafo, o design de produção, de novo, tá incrível, assim. O Villeneuve nunca erra nesse quesito, né? E é que ele consegue fazer muito bem esse equilíbrio entre homenagear o design de produção original e fazer a sua cara, colocar o seu caráter próprio ali. Mas eu acho que o filme, ele perde um pouco com relação ao outro, e é curioso a gente dizer isso de um filme quase 40 anos mais velho, no texto. Eu acho que, não só no texto, mas na estrutura do roteiro, eu acho a estrutura do roteiro um pouco mais fraca. Eu acho que eles expandem bem a ideia, porque é uma ideia original, né? Você não tem o material base pra fazer ali, e eles expandem muito bem essa ideia de que, beleza, a gente tá fazendo um outro tipo de replicantes e a gente vai colocar replicantes pra matar replicantes. Então o questionamento moral aqui, ele vai ser outro. Ao invés de eu colocar a que nível os replicantes são menos humanos, a gente vai colocar por que um replicante mataria os seus próprios, sabe? E colocar esse tipo de dilema moral pro Ryan Gosling enfrentar lá. E é legal também como o Villeneuve brinca com ele é o herdeiro, ele é o Jesus daquele mundo. Não, na verdade ele não é. Mas será que ele é? Talvez ele não seja. Cara, como eu ele gosto muito fica disso, nesse vai e vem, e como isso faz com que o comportamento dele mude, né? E é legal essa conclusão de que ele não precisa ser especial pra ser especial. É muito legal como um filme
filme que fala sobre individualidade e sobre a solidão e a individualidade e os dilemas morais, ele termine com uma mensagem coletiva. Esse filme também é um filme de classe, assim como o original. Esse aqui talvez seja até mais claro que ele é um filme de classe, sabe? Que ele é um filme de, olha, a gente tem um objetivo a atingir e a gente tem um papel que tem que ser cumprido coletivamente, senão esse objetivo não vai ser atingido. Então, você não vai derrubar o sistema porque você é Jesus, você é o escolhido, você é o replicante que nasceu ao invés de ter sido feito. Você vai catar esse humano aqui e você vai levar ele pra ver a filha dele. Você vai dar pra ele uma conexão emocional que você, em tese, não é capaz de sentir, que você, em tese, não é capaz de compreender. Mas você vai abrir mão do seu ego e da sua visão individualizada de mundo por conta dessa tarefa. E essa ideia de que essa revolução vai ser construída aos poucos, né? Mas ainda assim, eu acho que o filme tem algumas coisas muito banais. Eu acho a personagem da Love muito banal. Eu acho mal escrita, não só por conta do que ela fala, mas por conta das funções que ela tem. O filme não tem um questionamento real dela com relação ao que ela tem que fazer. E eu acho que isso é porque o filme dá a entender que vai ter a continuação. Eu acho que o Villeneuve deixou essa margem ali pra explorar que, tipo, talvez a Love vá ser diferente, apesar dele matar ela ali, mas em mundos de androides ninguém morre de verdade, né? Você vê a Evan Rachel Wood vai voltar em Westworld aí. Então se ele quisesse trazer ela de novo, não teria problema nenhum. E eu acho a personagem da mulher do Logan de Succession também muito clichêzão, assim, vamos vir, eu sou o underground, a revolução, os jogos vorazes, assim. Personagem que, sim, se ela não tivesse entrado no filme, não teria feito a menor falta. E o filme tem essas coisas, essas etapazinhas mais estruturalmente bobas pra ele ter mais a cara da vendagem, né? Pra ele ser mais palatável pra públicos maiores, o que, curiosamente, é um problema que ele repete em Duna. Você encher o texto de momentos clichês, momentos bobos, mal escritos, pra você simbolizar que fulano é o herói, fulano é o vilão, fulano é do bem, fulano é do mal, pra deixar a estrutura mais aceitável, assim. Então, apesar de o filme ter uma construção de universo legal, muito boa, muito surpreendente pra um filme feito tantos anos depois, eu acho que ele peca um pouco nessas etapinhas, assim. É algo que diminui demais o filme? De maneira nenhuma. Mas são aquelas coisinhas chatas, sabe? Que vai te incomodando enquanto você tá assistindo. Fala, não precisava desse personagem, não precisava dessa fala, não precisava disso ou daquilo. Pra mim, eu sinto isso mais na personagem da Love mesmo, que eu acho que ela tá ali só pra ser a pau-mandado do Jared Leto, e eles não explicam muito dela, e ela também é uma replicante, né? E ela chega com aquelas falas clichêzonas. Mas um negócio que eu sinto muito nesse filme é que, eu acho que eles desenvolvem muito bem, como eu falei, o personagem o K, né, do Ryan Gosling, com os conflitos internos dele, só que na trama geral ele é um coadjuvante. Esse lance dele não ser o escolhido, ele no fim do filme ele falou, a gente deixou vocês achando que ele era o escolhido aqui dos replicantes, o nascido, e não é, ele é só um cara que tá aqui no meio, entendendo qual que vai ser o papel dele no meio da espécie dele inteira, né? E eu achei isso muito bom, cara. Eu achei essa conclusão do filme, por onde o Villeneuve decide caminhar. Ele é só o Ryan Gosling, é só um cara sem expressão andando no meio da rua, assim, é isso. Eu acho esse fim um pouco messiânico, né? Na verdade, eu não acho nem de classe. Eu acho o primeiro muito mais ousado, muito mais... Ele esfrega muito mais o capitalismo tardio na nossa cara do que esse segundo, 2049. Eu acho que ele é mais otimista, né? Esse segundo é mais messiânico, ele fala mais, sabe, quase como se fosse uma religião, essa nova roupagem de como se enxergar como um androide evoluído e que tem uma memória que tá todo mundo ligado a ela. O cavalinho é como se fosse uma cruz para todos os cristãos ali, sabe? Tem uma coisa meio messiânica na mensagem, né? Tipo, você vai apagar a sua individualidade para representar algo maior. Quer mais messiânico que isso? Assim, quer mais religioso do que essa mensagem? E é por isso que eu acho mais fraco. Ele patina e ele cai num lugar muito óbvio. Tanto é que ele precisa de recursos óbvios, como a Freysa, né, que é a personagem da esposa do Logan Roy, lá do Succession, para poder explicitar essa mensagem. Eu acho que, assim, a mensagem de que nós somos bons ou ruins, nós precisamos matar ou não, já tinha sido resolvido com o conflito do androide antagonista lá do primeiro filme. Então é como se você tivesse pegado um antagonista, feito ele de protagonista nesse filme agora,
porque ele é uma descendência ali daqueles androides, uma versão atualizada daquele androide que já teve aquela reflexão, e você fica esfolando aquela reflexão pro o filme funcionar. E só uma ponta. No fim das contas, o Kay faz a mesma coisa do Roy, que ele tá lá pra matar o cara e ele salva a vida do cara. Nos dois filmes, ele tá, esse personagem está lá pra matar o Han Solo. O Han Solo. Esse cara... Nos dois filmes, esse cara tá lá pra matar o Deckard, pra matar o personagem do Harrison Ford. E nos dois filmes, esse cara é o Bigger Man. É a ideia de mostrar que o androide, ele é um negócio que, em tese, ele não sente, o replicante não sente, mas ele tem mais humanidade do que os humanos. É uma solução banal nos dois casos, né? Só que eu acho que, não sei se era por aí que você tava querendo chegar, mas eu acho que nesse sentido, tem uma repetição de estrutura mesmo que é desnecessária, que é a repetição da estrutura do filme que foi resolvido 40 anos atrás. Já expandiu tanto o universo, né? Resolve de outra forma a história. Esse é todo o meu ponto, é basicamente isso que você falou, e ainda a solução final, ela fica muito messiânica, fica muito religiosa, fica uma mensagem que fica em cima daquele Tolkien, de novo, dele, né? Não confundir com J.R.R. Tolkien, é o Tolkien, é o amuleto, é o amuleto. Ele fica o tempo inteiro procurando aquele cavalo, e aí no final a mensagem é que o cavalo tá dentro dele, o tempo todo. Então, não precisava ter achado. Momento Doutor Estranho, né? Eu não sei controlar meus poderes. Sim, você consegue. É verdade, eu consigo. Obrigado, vou resolver. Não, pelo amor de Deus, não compara esses dois filmes, não. Semana passada a gente teve o episódio do Jared Leto e a gente esqueceu. A gente falou do Ryan Gosling pra caramba aqui, a gente esqueceu dele no filme, né? Basicamente, a gente nem pra falou. mim, ele é outro problema. Assim como o deles, Denis Villeneuve esqueceu filme. ele. Eu fiquei uma hora ele sem aparecer. Gente, cadê o... Ele não é o antagonista do filme? Vamos pôr ele na tela aqui rapidinho pra eu ver um negócio. Pra mim, ele tá Jared Letando. Jared Leto deve ter chegado lá, feito aquelas cenas dele todo lá, canastrão. Grossou a voz. Aí o Villeneuve falou, não, vou deixar umas 2 ceninhas aqui, só porque tá no filme mesmo, porque não vai, no meu pôster. filme não. No meu não. Mas você sabe o que acontece ali? De novo, Lucas, é o que você falou. Cara de deixar a ponta pra sequência. Ele queria muito uma sequência, cara. Você vê no tom do filme que ele queria muito fazer uma sequência. Eu sinto isso nesse filme. A própria falta de aparição do Jared Leto aponta isso. Porque ele é o vilãozão da história, né? Em tese, ele é o inimigo a ser combatido lá. Então, ele tá lá, né, no filme. Ele não, pra mim, ele não faz muita diferença. Ele tá lá, a cena dele, você só meio que entende ali a busca dele pela mesma coisa que o K tá buscando. Só que eu parei pra comparar os dois filmes, e o Tyrell, que é o empresário lá do primeiro filme, que faz os replicantes, ele aparece 2 cenas só também. Igualzinho eles fazem com o Jared Leto aqui. Ele aparece uma cena, que é quando ele vai lá visitar e entrevistar a Rachel, né? Fazer o teste com a Rachel. Aí ele explica um pouco ali sobre como que fazem os replicantes e tal. E ele aparece quando o Roy vai pedir mais vida pra ele e o Roy acaba matando ele. Aqui o Jared Leto aparece em 2 cenas também. Uma cena também pra explicar sobre os replicantes, sobre por que ele tá atrás dessa galera. E só que aquela cena com o Harrison Ford, pra mim, cara, eu não entendi o final dela direito, porque tá, você vai deixar ele embora e é isso, e vocês vão levar ele pra onde? Vocês estão levando ele pra fora da Terra, por quê? O filme tem uns momentos meio continuação, sabe, mal né? encaixados, assim, nele. E muito por causa de continuação, muito por causa mesmo, mas eu acho que também tem aquele quê de, como eu falei antes, de blockbuster, sabe? Eu preciso que a história rode aqui. Esse filme tem um outro problema lógico que é enorme, que é assim, a galera lá rende o Kay na hora que eles sequestram o Deckard e eles não matam o Kay. E aí o que o Kay faz logo em seguida? Vai atrás deles, vai, mata a Love e resgata o Deckard. Então é tipo assim, aquele tipo de cena que o cara não resolve, o cara não faz o que ele faria, o que qualquer um faria, porque a história precisa andar. Então assim, põe o Kay pra fugir, sabe? Pra se esconder, não pra ficar caído lá esperando ser morto e não morrer. Pra ir no próximo minuto ele acordar e ele ir lá e atrapalhar os planos das pessoas. Esse tipo de probleminha, assim, eu acho que esse filme tá... Já pegar a ponta e já falar das pantufas. Esse filme tá cheio desses probleminhas, assim, narrativos, de pra onde a história vai caminhar. E pra ele chegar num final que pra mim é um pouco anticlimático. Com aquela
freisa lá, que, né, nada a ver, é mais uma coisa de sequência. Olha, eu tô dando pontas aqui que eu quero fazer uma revolução de androides. Então, vocês aprovem aí pra eu fazer a continuação e vocês vão ter uma revolução de androides. Vai ter dinheiro pra caramba. Essas coisinhas, essas falas bestas, essas coisas que não funcionam. Pode matar o cara e não mata, pode fazer isso e não faz. Mas é um filme tão visualmente impressionante assim, que não tem como avaliar mal por causa disso, sabe? É a cara do Villeneuve e é uma construção de mundo muito conectada com o filme original. Isso é muito bom, não é pra se desligar do filme original e ao mesmo tempo não tá se escorando, sabe? Ela tem uma visão original em cima de um projeto que já existe e é legal, assim, o filme é muito legal, assim como o anterior, só que mesmo meio problemático, mais problemático do que o anterior. Eu vou de 8 pantufas, muito porque ele tecnicamente vale muito a pena. Pantufas, Lucas? Cara, eu vou de 9.5 pantufas, quase 10, um Quebrar pantufa, nós já rasgadinho. temos 10, você vai quebrar a pantufa? Não, vai de 9. 10 pantufas com um rasgadinho ali, ó. 9.5 pantufas. Cara, eu acho que tudo que eles tentam trazer nessa nova proposta, quase tudo funciona. Tô tirando meia pantufa aí, porque tem alguns diálogos expositivos de alguns personagens específicos que me incomodam um pouco. Personagens que estão lá só pra ajudar a narrativa aí pra frente, que eles não são muito bem desenvolvidos. Mas no contexto geral, eu acho o filme um dos filmes mais bonitos que eu já vi, tecnicamente, assim, em termos de construção de mundo, de design de produção, de fotografia. A trilha do Hans Zimmer também é muito boa, dá um tom mais épico, ao mesmo tempo que ela continua com a trilha antiga. E pra mim Quem os será atores que trabalha mais, o Hans Zimmer ou o Tom Holland? o Hans Zimmer tá velhinho já, né? Tom Holland tá novo, acho que ele tá trabalhando mais agora. Nossa senhora. Todo filme é do Hans Zimmer. Todo filme é do Tom Holland. É difícil. Eu acho que as atuações funcionam aqui. O Harrison Ford tá velho ali, vai retomar um personagem que ele fez 30 anos atrás. E ele consegue trazer o Deckard de volta. A gente sente que é o mesmo personagem do filme antigo, com uma nova carga ali nele, mais desenvolvida. Ele tá bem mesmo, né? Dá umas porradas. Eu gosto dele nesse filme. Eu gosto dele. Pra mim, a narrativa do filme funciona. Ele tenta expandir, tenta levar tanto o mundo quanto a trama que se inicia lá no primeiro filme, ele tenta levar pra frente. Ao mesmo tempo, o Villeneuve, ao mesmo tempo que ele tenta levar a trama do primeiro filme pra frente, você vê um toque nele, do Villeneuve ali, você vê o dedo dele, o estilo dele, até de deixar o filme ainda mais contemplativo. E ele continua tentando ser um noir também. Ele tem aquele passo a passo. Encontrei uma pista aqui, agora eu vou achar uma pista ali. Só que ao invés de ele sair atrás procurando gente pra matar, ele tá atrás de um bebê, né, de uma criança. Pra mim, todas essas questões funcionam. A nova mensagem que eles tentam trazer realmente tem uma pegada que a gente sente que é um filme mais otimista. Ele termina mais otimista que o primeiro, tem essa pegada mais messiânica. Mas eu gostei, eu achei que funciona. E 9.5 pantufas. Tudo nesse filme me agrada. Absolutamente, assim, tudo, menos a mensagem. E isso deixa uma marca, né? Tudo menos mais importante. Eu fico muito entre 8 e 9. Mas como o Ryan Gosling conseguiu me agradar, eu vou dar 9. Porque eu acho que... Merece. Porque eu acho que funciona. Gente, de onde vocês tiraram essa atuação Ele do Ryan é Gosling nesse uma filme? anti-atuação que funciona pra um filme que não precisava de um protagonista Uma anti-atuação. tão forte, sabe? Esse filme Uma não anti-atuação, exige um ok. protagonista expressivo, não exige Exatamente. um protagonista enérgico. Todo o filme, ele tem essa melancolia. Sim, mas o meu problema com ele não é falta de expressividade nesse filme, viu? Só pra falar de mim. O meu problema com ele nesse filme é que ele é canastoníssimo, assim. Ele fica com aquele queixo, assim, sabe? Aquela cara de galanzão, babaca dos anos 90, sabe? Uma linda mulher, Richard Gere. Ele me dá uma preguiça, ele é muito medíocre, tipo assim, mediano, ele faz o básico do básico do básico. Mas tudo bem, o personagem é igual ele em Drive, por exemplo. O personagem é parecido ali, sabe? Apesar de eu também não gostar de Drive. Mas assim, é parecido São os o dois personagem. filmes que tem ele que eu gosto. Então, assim, como é uma coisa que não me... E 2 filmes com ele polêmico, né? Não só com as atuações dele sendo uma polêmica. Então, assim, como nem isso me incomodou, eu vou deixar a mensagem passar, porque apesar de ser uma repetição, ela só é vista em perspectiva. Então, como eu assisti Blade Runner 1 e depois fui assistir Blade Runner 2, e logo em seguida, eu consigo fazer essa perspectiva, mas para quem está assistindo pela primeira vez já o 2049, não tem essa quebra, não tem esse desencaixe
desencanto com a mensagem. Então não é um problema do filme, é um problema de comparação, né? Minha com relação ao primeiro filme e o segundo. Eu vou dar 9 pantufas pra, assim, saudar o que foi essa fotografia, o que foi essa direção. A gente não falou do design de produção, mas assim, a estacionadinha de carro que tem ali no terceiro ato, gente, aquilo ali me arrepia. Nossa. E é um carro estacionando, sabe? Não tem nada demais. E tem uma textura, o filme ele é muito rico. Muitos e muitos cineastas ainda vão se inspirar em 2049 para fazer filmes no futuro. Então, o Denis Villeneuve não é à toa que é um dos caras mais cotados para fazer filme, porque ele consegue transpor um roteiro que supostamente seria simples em uma ode, assim, à própria história, sabe? Ele se afunda dentro da história e vai criando particularidades que antes você não tinha notado e que agora dá pra fazer, porque ele tem os efeitos especiais na mão, ele consegue fazer um design de produção muito mais robusto e é todo mérito dele também. Assim como eu acho o elenco do primeiro ok, funcional e tudo bem, aqui também, todo o elenco ok, funcional, ninguém faz nada de excepcional, mas a história é tão boa e como se conta a história é tão bom que o filme te leva. Eu amo essa trilha também, porque essa trilha não tem nada a ver com o filme original e ela é super boa, assim, ela é super calma, quieta, sabe? Ela é muito pontuada, né? Ela entra só em determinados momentos, assim, ela é bem baixinha. Dependendo do volume que tiver sua TV, se você estiver assistindo com gente dormindo do seu lado, você quase nem percebe que tem trilha. E é muito legal como isso casa muito com o que tá rolando ali. Esse filme ganhou 2 Oscars, ganhou Oscar de fotografia, ganhou Oscar de efeitos visuais, perdeu os Oscars de edição e mixagem de som, na época ainda tinha os 2, e perdeu o design de produção, mas estava também indicado lá. Então, é o que a gente imaginava, a gente bate o olho e vê que o filme é tecnicamente incrível mesmo e merece os que ganhou. E não dá pra falar nada tecnicamente. Vocês assistiram Blade Runner? Gostaram? Detestaram? Nenhum nem outro? Nem Blade nem Runner? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau, gente. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.